Essa voz vem aqui no meu ouvido e fala assim, ó, tá vendo essa tristeza que você tá sentindo agora? Quando você tiver a sua independência financeira, vai ser bem pior. Foi isso que eu ouvi. Eu ouvi nitidamente, nitidamente. E, óbvio que como eu tô dentro do contexto, talvez você não vai conseguir entender exatamente, mas como eu tô inserida no contexto, para mim fez total sentido. Principalmente por essa experiência outra, né, de em vez de focar na jornada, eu foquei lá na chegada e não aproveitei a jornada que eu vou contar uma outra hora. Então, para mim fez todo sentido aquilo ali. Para mim fez 150% de sentido. Tá vendo essa tristeza que você tá sentindo? Quando você tiver sua independência financeira, essa tristeza vai ser bem pior. Oi, gente! Para você que não me conhece, meu nome é Silvana e eu criei esse canal Desvendando para a gente falar sobre autoconhecimento. Se você clicou nesse vídeo, você deve estar curioso para saber como eu ouço vozes e como você também ouve vozes. Até o final desse vídeo você vai ver que você também ouve vozes, tá? Fica comigo até o final que você vai entender. Eu queria compartilhar algumas histórias com vocês sobre essa questão de ouvir vozes. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria explicar é o seguinte. Infelizmente, aqui no YouTube, a gente precisa colocar uns títulos bem, assim, chamativos, né? Para chamar a atenção de vocês. Infelizmente, é como tem que fazer. Porque é muita coisa, você tá ali scrollando na tela, é muita coisa, você realmente tem que se destacar no meio daquela multidão de vídeo. Então você tem que colocar uns títulos meio assim, sabe? Exagerados. Agora, o que eu queria combinar com vocês é o seguinte: eu nunca vou colocar um título aqui mentiroso, um clickbait lascado, daqueles que falam uma coisa, você clica e não tem nada daquilo no vídeo. Eu odeio isso, tá? Inclusive, se algum dia eu fizer alguma coisa parecida com isso, me deixa aqui nos comentários, vai ter sido sem querer, ou porque eu esqueci, ou sei lá o quê. Mas assim, eu particularmente odeio isso. Então, eu queria só explicar para vocês isso, para não ficar aquela coisa assim, ai, fica colocando esses títulos aí chamativos. A gente precisa aqui no YouTube, quem cria conteúdo que sabe, a gente precisa colocar esses títulos chamativos para chamar a atenção de vocês. Mas eu nunca vou colocar uma coisa aqui que dentro do vídeo não vai ter aquilo. Tem uma pessoa específica que eu acho que eu devo ter entrado nos vídeos dessa pessoa 3 ou 4 vezes para nunca mais. Tem uns títulos extremamente chamativos, você entra lá dentro, você assiste o vídeo todinho e você não vê aquilo que a pessoa está falando. Eu odeio isso. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Como que funciona essa questão de ouvir vozes? Vamos lá. Para quem está aqui há mais tempo, sabe que eu não vejo Deus como um homem, né, que está sentado julgando as pessoas. Eu vejo Deus como uma força criadora e como a própria Bíblia diz, vós sois deuses. Nós temos uma centelha de Deus dentro de cada um de nós. Gente, explicar Deus é um negócio bem complicado, né? Realmente, assim, eu tô sempre pesquisando esses assuntos, adoro ler sobre essas coisas de universo e tudo mais, mas até agora eu não consegui definir, assim, quem é Deus. Você pode dizer que Deus é tudo que há, Deus é você, Deus é a natureza, Deus é tudo que há, Deus é a força que cria, então assim, é muito delicado definir. Mas, alguns anos atrás eu aprendi essa forma de me expressar, de me referir a Deus como sendo uma centelha que habita dentro de mim. Deus está em toda parte, Deus está em todos os lugares. Então Deus está em nós também. E a Bíblia diz que nós somos deuses, né? Vós sois deuses. Então eu, eu acho que esse conceito fez muito mais sentido para mim do que acreditar num Deus que está separado, que me julga, sabe? Uma outra hora, em algum outro vídeo eu falo sobre isso, mas basicamente, hoje eu vejo assim, Deus está em mim também. E aí aquela voz que a gente escuta, que é dessa que eu vou falar, quem tá na igreja, quem tem uma religião, geralmente costuma dizer assim, ai, Deus falou comigo, né? E não deixa de ser Deus, né? Porque se Deus está dentro de você, essa voz vem de dentro, não deixa de ser Deus falando com você. Mas eu vejo como uma coisa interna e não como algo externo, sabe? Ah, eu tava ali e Deus aqui falou comigo. Não, Deus aqui falou comigo. Eu acredito que todo mundo pode ouvir essa voz, eu acredito que todo mundo consiga ouvir essa voz, basta você estar conectado, certo? E fazer as perguntas, porque assim, até hoje, todas as vezes que eu tive esse diálogo com a minha centelha divina, né, o Deus que habita em mim, todas as vezes eu tive resposta. Todas as vezes eu tive resposta. E algumas respostas dessas que você tá aqui, ó, parece que a pessoa tá aqui falando no seu ouvido. Vamos lá.
Uma que aconteceu há muitos anos atrás, eu vou tentar explicar essa história de uma forma assim, dando o mínimo de detalhes possível, porque a intenção aqui não é expor ninguém, certo? Eu tenho que tomar cuidado. Mas basicamente eu tinha um relacionamento e a gente tinha passado por uma briga, né, um término, e a gente voltou e basicamente a pessoa ficou tripudiando em cima de mim. Sabe aquela expressão, chutar cachorro morto? Eu odeio fazer isso. Tipo assim, a pessoa já tá lascada e você vai ficar ali. E aí eu tenho uma teoria, que eu não sei se é teoria, que é o seguinte: quando você chuta cachorro morto, o karma, ele é meio que instantâneo. Não sei, pelo menos é o que eu observo na minha vida. Resumo da ópera: a pessoa, em vez de estar feliz, que a gente estava fazendo as pazes e tudo mais, a pessoa ficou ali, sabe? Tripudiando. E eu sofrendo, porque eu, enfim, era muito nova, não sabia me defender, enfim. Resumo da ópera: a gente compartilhava um computador, e numa dessas situações, onde a pessoa estava me empenzinhando, eu me afastei e fui mexer nesse computador, certo? E aí, tô lá, assistindo uma novela na época, tem muitos anos isso, assistindo uma novela, e de repente, eu escutei aqui no meu ouvidinho, ó, gente, essa voz é óbvio, quando a gente fala assim, escutei aqui, é dentro da mente, tá? Mas assim, é tão real, que você, né, você se expressa assim, ó, eu ouvi, parece que a pessoa tava aqui, ó, pum, parece que a voz tava aqui, né? Óbvio que não tinha ninguém do meu lado, pelo menos acho que não tinha, né? Mas eu ouvi aqui, ó, a voz disse assim pra mim, ó, olha o histórico. A voz disse isso. Olha o histórico. Fui lá olhar no histórico, o que aconteceu? Batata. Tínhamos muitas provas ali de muitas coisas, e aí eu me voltei para a pessoa, e aí virei o jogo, né? Virei a mesa, tipo assim, você tá aqui, me empenzeando, tendo feito tudo isso, e aí quem acabou ficando por cima fui eu. Não que eu quisesse ficar por cima, gente, só assim, a pessoa tava tipo a pessoa tava, tipo, se achando a bonitona. Karma instantâneo, né? A pessoa, em vez de ficar quietinha, não, ficou ali me empenzinhando. E aí, eu escuto essa voz, pedindo pra eu olhar o histórico. Tava lá tudo e mais um pouco. E aí, eu falei, né? Como quem diz, bonito. Então, você tá aqui se achando bonitão e isso aqui. Enfim. E a outra situação foi assim. Já comentei aqui também no canal sobre investimentos, né? Quão importante é a gente investir, e infelizmente muitas pessoas ainda têm crença de que investimento é para rico, e não é, e por aí vai. Então, teve uma época que eu fiquei a louca do investimento, eu acho que eu já até falei sobre isso aqui no canal também, que eu acabei até ficando meio chata, né, porque pra mim é assim, ó, se você não chegar pra mim e falar assim, hein, já entendi o que você quis dizer, tá, quando eu quiser eu vou fazer. Se a pessoa não chega pra mim e não fala isso, eu confesso que eu tenho uma dificuldade. Então eu fico ali insistindo pra pessoa e tudo mais. Tudo bem que eu só quero o bem da pessoa, quero ali, tipo, vem fazer esse investimento, olha como é bom, eu te ensino, eu te ajudo. A intenção é ótima, mas a pessoa às vezes não quer, né? Só que eu, particularmente, tenho essa dificuldade da pessoa de não perceber quando a pessoa não quer. Se você ficar sendo educado comigo, não vou perceber. Seja incisivo. Senta e fala assim, olha só, obrigada por você estar querendo me ensinar, mas eu realmente não tô afim agora. Enfim. Então, eu tava louca do investimento, eu tava com os planos na minha cabeça, e eu botei aquilo na minha cabeça, e era aquilo que eu queria, e eu, infelizmente, acabei ficando muito cega naquilo, porque eu tenho essa coisa do hiperfoco. Eu já tinha passado por isso em um outro momento da minha vida, de ficar ali focando numa coisa só, e eu consegui o que eu queria, mas no final eu pensei, olhei para trás e pensei, não aproveitei a jornada, né? Fiquei tão focada na chegada que eu não aproveitei a jornada. Uma outra hora eu conto isso pra vocês. Enfim, e eu tava assim, a minha vida girava em torno de fazer investimento para conquistar a independência financeira e ser independente financeiramente. Só que eu fui longe demais, porque aquele foco, aquela coisa. E aí, olha essa experiência. Eu tava em casa, já estava pronta para sair para trabalhar, tava só terminando ali meu cafezinho e pensando na vida, como eu adoro fazer. E tava tudo certo, eu tava bem, tava normal, eu tava pronta para sair para trabalhar, eu tava só tomando ali meu cafezinho. De repente, uma tristeza, olha isso, de repente uma tristeza se abateu sobre mim. De repente, uma tristeza invadiu meu ser
mas uma tristeza horrorosa, uma coisa horrorosa. Veio aquela tristeza, parecia que alguém tinha colocado aquilo ali com a mão. Imagina, tenta imaginar isso. Você tá normal, alguém pega e pum, coloca com a mão. Foi assim que eu me senti. Não tem o pessoal da igreja não fala assim, ai, parece que Deus tira com a mão aquela dor? Parecia que aquela dor ali tinha sido colocada com a mão. Eu tava bem, normal. E de repente, uma tristeza, uma coisa horrorosa. Uma tristeza horrorosa. Do nada, do nada, do nada, entre aspas, tá, gente? Do nada. Acredito em mundo espiritual, acredito em tudo isso. E aí, de repente, eu escutei aqui a vozinha aqui, ó, no meu ouvido. Na mente, tá, gente? Mas é porque parece que a pessoa tá aqui no ouvido. A impressão que eu tive, juro, a sensação que eu tive quando eu ouvi essa voz era que alguém chegou e fez assim, ó. Veio bem pertinho assim no meu ouvido e falou, hein, a impressão que eu tenho é que foi assim que aconteceu. Essa voz vem aqui no meu ouvido e fala assim, ó, tá vendo essa tristeza que você tá sentindo agora? Quando você tiver a sua independência financeira, vai ser bem pior. Foi isso que eu ouvi. Eu ouvi nitidamente. Nitidamente. E, óbvio que como eu tô dentro do contexto, talvez você não vai conseguir entender exatamente, mas como eu tô inserida no contexto, para mim fez total sentido. Principalmente por essa experiência outra, né, de, em vez de focar na jornada, eu foquei lá na chegada e não aproveitei a jornada, que eu vou contar uma outra hora. Então, para mim fez todo sentido aquilo ali. Para mim fez 150% de sentido. Tá vendo essa tristeza que você tá sentindo? Quando você tiver a sua independência financeira, essa tristeza vai ser bem pior. O que essa voz quis dizer, né, que eu entendi? Número 1, eu tava cometendo o mesmo erro de novo, né, focando ali só na chegada e esquecendo de aproveitar a jornada. Eu tava só focada ali, independência financeira, e tava esquecendo de aproveitar aqui, ó, a ida até chegar lá. O que essa voz quis dizer? Na vida, a gente precisa de estímulo. Na vida, a gente precisa ser útil. Muitas pessoas que eu acompanho, né, do mercado financeiro, que fala sobre independência financeira, elas falam que elas queriam muito a independência financeira, porque elas queriam parar de trabalhar, mas quando a independência financeira chegou, elas não conseguiram ficar sem trabalhar. Tem uma pessoa específica que eu acompanho, que ele fala que ele queria isso, né, queria independência financeira para ele não precisar trabalhar mais, e ele alcançou, ele conquistou. Só que, quando ele conquistou e ele já não precisava mais trabalhar, ele ligava para um amigo, vamos sair para almoçar? O amigo não podia porque estava trabalhando. Vamos viajar? O amigo não podia porque estava trabalhando. Então, ele chegou uma hora que ele falou, então eu vou voltar a trabalhar. Então, assim, antes, quando eu comecei com essa coisa de eu quero minha independência financeira, eu achava que ia ser o máximo, ficar sem trabalhar e só fazer o que eu quero e tudo mais. Só que com o tempo, né, com o amadurecimento, eu fui percebendo isso, né? Mas uma coisa é fato, que esse rapaz falou e que outras pessoas também falam. Você quer atingir sua independência financeira, e aí quando você consegue, você quer continuar trabalhando. Agora existe uma diferença muito grande entre você trabalhar porque você quer e trabalhar porque você precisa. Entende? Então, sim, ainda vale a pena você brigar pela sua independência financeira. Agora, veja bem, o que aquela voz quis dizer, né? Que o dia que você tivesse independência financeira, você vai sentir você vai sentir uma tristeza muito pior que essa. Quando a gente tem dificuldades na vida, e as dificuldades nos forjam o nosso caráter, por pior que sejam as dificuldades, aquilo vai levando a gente para frente, aquilo vai ensinando a gente, aquilo vai nos dando aprendizados, certo? Você pode até não querer voltar naquela coisa triste do passado. Sei lá, vamos só acordar muito cedo. Hoje eu não preciso acordar tão cedo, mas já precisei. Aquilo me forjou. Gostaria eu de voltar a ter que acordar muito cedo? Não. Mas eu também reconheço que foi importante para que eu pudesse valorizar outras coisas. Foi importante para a minha caminhada, foi importante para forjar o meu caráter. Porque quando você não precisa lutar por nada, e quando eu digo lutar, gente, é forma de falar, né? Quando você tem tudo nas suas mãos, não é a mesma coisa, sabe? Não é tão gratificante quando você tem que fazer o seu esforço por aquilo ali, sabe? Então, assim, ó, às vezes a gente reclama de ter que acordar para trabalhar, por exemplo, né? Tem que ter horário para acordar.
Mas imagina se você não tivesse que trabalhar e você pudesse ficar o dia inteiro na cama. Ia chegar uma hora que ia cansar. E o que é pior, você ia se sentir inútil, né? É importante a gente se sentir útil, sentir que a gente faz diferença na vida de alguém, na vida de algumas pessoas, que o que você faz contribui com o todo, certo? Então, assim, o que aquela voz quis dizer era isso. Hoje, você precisa trabalhar. E isso te mantém viva, isso te mantém fazendo as coisas que você precisa fazer para alcançar as coisas que você tem que alcançar. E a hora que você tiver tudo? E eu digo isso porque eu acredito, tá? Eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Eu acredito piamente que dinheiro não traz felicidade, tá? Não traz. Não, se você é uma pessoa infeliz, você pode ter o dinheiro que você tiver, você só vai ser um rico infeliz. Então, assim, porque existe muitas. Tem gente que fala, não, dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Depois eu vou compartilhar experiências em relação a isso, mas eu vou te falar, eu estou, assim, 150% convencida de que não, dinheiro não traz felicidade, tá? Então, essa voz que falou comigo, eu entendi exatamente o que essa voz quis dizer. Porque quando, quando eu compartilhar com vocês em algum outro vídeo, foi a compra de um imóvel, tá? Só para de repente dar uma clarificada. Eu fiquei ali totalmente focada naquilo, tudo que eu fazia era em prol de juntar dinheiro para comprar aquele imóvel, não aproveitei a jornada, fiquei focada só lá no final, na compra desse imóvel. E aí, quando finalmente eu comprei o imóvel, passou, óbvio que eu fiquei muito feliz, mas assim, passou muito rápido aquela felicidade. E aí depois, passado pouco tempo mesmo, tá? Não vou saber precisar quanto, mas eu acredito que nem um mês eu já tava assim, ó. Tá, beleza. E aí? O que que eu vou fazer agora? Entende? Então, assim, ó, é, eu acho que é sobre isso. É sobre você. Você quer muito uma coisa, e você faz aquela loucura toda por aquilo. Tá, e aí quando você conquista, tá, e aí? O que você vai pensar? Tá, e aí? O que que eu vou fazer próximo? O que vai ser a próxima coisa que eu vou fazer? Então, essa questão da independência financeira foi mais ou menos nessa pegada. Tá, você tá aí louca, trabalhando igual uma louca para poder conquistar a sua independência financeira, economizando, e aí? Né? Lembra lá? Quando você fazia de tudo para comprar um imóvel? Você comprou um imóvel e aí? Passou aquele frenesi, acabou, e aí? E aí você começou a pensar o quê? Tá, e o que que eu vou fazer agora? Entende? Então, essa voz sabia exatamente, né, o que estava dizendo, fez total sentido para mim, e eu entendi completamente o que ela quis dizer, porque, de novo, né, antes de comprar o imóvel, meu Deus do céu, eu tava assim, eu ficava imaginando como que eu ia me sentir. Eu olhava, tinha uma época na minha vida que eu sentava e eu ficava olhando imóveis na internet. Ai, eu ficava sonhando com aquilo, aí eu ia olhar, esse aqui eu gostei, mas eu vou trocar esse azulejo. Sonhando, sonhando, sonhando. Só que quando o negócio realmente se realizou, foi uma questão de pouquíssimo tempo para eu me habituar com aquilo e falar, tá, e agora? O que que eu vou fazer? Então, com a independência financeira seria a mesma coisa. Tão logo eu alcançasse a independência financeira, eu pensar, tá, e aí? Já conquistei, e aí? E o próximo? Entende? Então, falando um pouco mais sobre essa voz interior, faz a experiência você. Algumas pessoas vão chamar isso de reza, outras pessoas vão chamar de oração, outras pessoas vão dizer que você está conversando com o seu mentor espiritual, outras pessoas vão dizer que você está conversando com o seu anjo da guarda. De novo, como eu sempre falo aqui, o nome pouco importa, né? O importante é a ação em si. Então, quando você estiver passando por alguma experiência, começa a falar com o seu eu maior, com a sua centelha divina, com Deus, o nome que você quiser dar. Começa a falar, começa a fazer perguntas e você vai ficando cada vez melhor nisso, nessa questão de ouvir a voz, né? Porque às vezes a gente precisa se conhecer mais para a gente poder. Porque eu acredito que a vida, o universo, Deus está falando com a gente o tempo inteiro, mas nem sempre a gente está atento para ouvir. É por isso que muitas pessoas indicam meditação, que é uma coisa que está na minha lista também, que eu já tentei fazer, tive experiências boas, mas como a minha mente é muito agitada, ainda é bastante sacrificante para mim fazer meditação. Mas treina ouvir essa voz, treina, conversa. Quando eu estou passando por uma situação muito difícil, eu falo assim, minha centelha divina, o que que eu tenho que aprender com isso? O que que eu tenho que aprender com isso? E aí a coisa se coloca assim na minha frente, sabe?
Isso me faz lembrar que eu preciso até praticar mais isso. A vida andou me engolindo um pouco, eu preciso voltar a praticar isso com mais frequência. Então faça a experiência, converse com sua centelha divina, seu eu maior, seu higher self, o nome pouco importa, faça perguntas e você obterá respostas. Converse com essa centelha e você vai ouvir essa voz falando com você. E é muito interessante, que é uma voz que você sabe que você não está ouvindo, não está aqui no externo, é dentro da sua mente, mas a impressão nítida que você tem é que alguém está no seu ouvido falando com você. Então eu espero que essa experiência possa acrescentar Então eu espero que essa experiência possa ter acrescentado alguma coisa na sua vida. Muito obrigada a você que ficou até o final comigo aqui nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal se você gostou do conteúdo, ativar o sininho para saber quando eu posto os vídeos. Não esquece também de deixar aquele like que dá uma força danada para a gente produzir conteúdo aqui. Fiquem bem e até o próximo vídeo.